Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Nós vamos iniciar mais um encontro e nesse nosso encontro aqui nós vamos começar cantando ao Senhor. Muito bom cantar ao Senhor e aqui de novo vai o convite que você cante, né? Vai estar aparecendo a letra embaixo. Nós vamos cantar hoje um hino antigo, muito antigo, talvez muitos não conheçam. É um corinho, na verdade, mas que tem uma letra bem apropriada para esse momento que nós estamos vivendo e que devemos confiar e clamar no nome de Jesus, tá bom? Então cante com a gente aí, vamos lá louvar o Senhor. Que a tua voz esteja muito mais alta que a minha, cante junto. Diz assim: há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Deu para aprender? Vamos juntos? Subir de tom. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Só nesse nome tem poder. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Glória a Deus, Senhor. Nós cantamos e declaramos essa verdade tão preciosa para nós que cremos em Ti. Nós clamamos no nome de Jesus. Nesse nome há poder para nos livrar de todo mal, nos abençoar. Nesse nome há proteção, nesse nome há salvação. Nós clamamos agora pelo Teu nome, Pai, no nome de Jesus. Nos salva, nos liberta. Cada um dos Teus filhos agora estão clamando no nome de Jesus Cristo. O Senhor sabe quais são as lutas, temores, as dificuldades de cada um dos Teus filhos, mas nós estamos clamando no nome de Jesus e cremos que o Senhor ouve a nossa oração. Ouve, Deus, o clamor de cada um dos Teus servos agora. E fale igualmente através da Tua palavra. Que através da Tua palavra nós possamos ter a nossa fé edificada, fortalecida, amadurecida por meio do Teu Espírito Santo. Assim nós oramos, assim nós clamamos no nome de Jesus. Amém. Graça e a paz do Senhor. Acabamos de cantar um hino, né, a nosso Deus. Oramos
E agora nós vamos meditar na palavra de Deus com reverência. Eu convido você a pegar a tua Bíblia e vamos ler a palavra de Deus nessa hora. E o texto de hoje está em Mateus capítulo de número 26. Mateus capítulo 26, nós vamos ler o versículo 39, 40 e 41. Acompanhe a leitura, por favor. Diz assim: e adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: não pudestes vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas. Meus irmãos, Jesus disse aqui em sua oração: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Essa foi a oração do Senhor. Agora, veja só, para Deus tudo é possível. Deus poderia passar aquele cálice de Jesus, passar adiante? Claro que sim. Para Deus tudo é possível? Para Deus tudo é possível. A grande questão aqui para nós é o seguinte: nem sempre tudo que é possível é da vontade de Deus. Esse é o nosso desafio. Olhando aqui para o texto bíblico aqui, nós vemos, por exemplo, que Jesus ele cumpriu a vontade do Pai em toda a vida dele, em todo o ministério terreno. Quando nós olhamos para servos de Deus aqui na Bíblia, nós vemos que nem sempre a vontade de Deus para nós aqui nesse mundo nos leva à prosperidade. Nem sempre a vontade de Deus para nós é o sucesso e nem mesmo a saúde, nem mesmo a saúde física. Jesus, sabedor disso, ele faz uma oração totalmente coerente com o ensino bíblico, totalmente consistente com a realidade de que a vontade de Deus ela é cumprida plenamente. Isso, meus irmãos, é uma vida de maturidade espiritual. Então, esse é o nosso desafio na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã, chegar nesse nível de maturidade espiritual. Será que nós temos caminhado para chegar a esse nível de relacionamento com Deus, com o nosso Pai, de maturidade espiritual, de reconhecer que na nossa vida a vontade dele tem que ser feita. Inclusive, nós devemos orar assim. A vontade de Deus vai ser feita, absolutamente, de forma perfeita. Mas e quanto a nós? Nós temos paz nisso? De orar e descansar, de que a vontade dele é que está sendo realizada em nossa vida, de que Deus está no controle pleno de todas as coisas, ele está sentado no seu trono de poder, de glória, governando todas as coisas. Nós temos caminhado para essa paz, de que a vontade na nossa vida não é a nossa, mas é a vontade do Pai. E certamente a vontade dele será realizada em nossas vidas. Olha só, meus irmãos, não é difícil orar para que a vontade dele seja feita na nossa vida quando nós temos boas opções pela frente. Não é difícil orar para que a vontade dele seja feita na escolha entre duas faculdades, por exemplo. É difícil isso? Não, não é difícil. Não é difícil orar para que a vontade dele seja feita entre duas opções de emprego, duas opções de algum bem para se adquirir. Os jovens, os solteiros, orar para que Deus faça a vontade dele na escolha, né, de uma pessoa para a sua vida. Isso não é difícil. De uma certa forma, é até fácil. Relativamente fácil quando nós temos
boas opções pela frente e nós falamos: Deus, Pai nosso, qual é a tua vontade? Agora, outra coisa é orar para que a vontade de Deus seja cumprida na nossa vida quando o que nós temos pela frente é um caminho árduo de sofrimento, de luta, de perda, de morte até. Esse foi o caso do nosso Senhor Jesus Cristo. Pode ser que a vontade de Deus seja a nossa partida aqui dessa terra. Mas todos morreremos. Sim, mas pode ser de uma forma precoce aos nossos olhos, não aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus, a vontade dele é perfeita. Mas pode ser que aos nossos olhos, limitados, finitos, a nossa morte seja precoce. E aí, nós precisamos ter a nossa fé madura de entender que é a vontade de Deus. Pode ser que a vontade de Deus seja a perda de alguém que nós amamos. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus para os seus filhos não é apenas para esse mundo, para essa terra. Nós somos muito ligados, excessivamente ligados a esse mundo aqui terreno, mas a vontade de Deus para os seus filhos é uma vontade, é um propósito, são planos eternos que nós iremos desfrutar. É a boa e perfeita e agradável vontade de Deus, é perfeita. E nós precisamos, meus irmãos, caminhar, crescer para termos uma fé madura, para obtermos a paz do Senhor, na vontade dele sendo cumprida na nossa vida, aconteça o que acontecer. Aqui nessa passagem bíblica, Jesus ele optou pela vontade do Pai, plenamente, a vontade de Deus, sem nenhuma ressalva, sem nenhuma exceção. Assim foi o ministério de Jesus terreno. E até a morte, ele cumpriu a vontade do Pai, obedeceu à vontade do Pai, ele aceitou a vontade do Pai. Jesus teve medo? Claro que teve. Jesus passou por momentos de angústia? Sim, certamente. Ele passou por momentos de angústia. Como é que ele conseguiu vencer? Através do Pai, através do Espírito Santo. O Pai envia o Espírito que o capacitou e também nos capacita a enfrentar as lutas aqui desse mundo. Então foi o Pai, o Espírito Santo que o capacitou a obedecer e inclusive a orar que seja feita a tua vontade. O Pai lhe deu toda a força necessária para enfrentar aquele momento. E o mesmo Pai que capacitou o seu Filho, nos capacita você a enfrentar esse momento de crise, a enfrentar esse momento de luta que nós estamos passando. Nas horas aí de insegurança, de instabilidade, de medo, nós devemos orar: Senhor, seja feita a tua vontade. O Pai está pronto para nos abençoar e nos ajudar a enfrentar as mais terríveis dificuldades aqui dessa vida passageira. Você pode pedir ao Pai, nós vamos orar daqui a pouco. Você vai orar aí na sua casa. Peça ao Pai para que Ele revele a vontade dEle sobre a sua vida. Fala assim: Senhor, revele a tua vontade. E não apenas isso, peça também para que Ele lhe capacite a aceitar, a ter a paz de Deus para viver em obediência à vontade dEle em todas as coisas, em tudo. Aqui nesse texto, veja aí na sua Bíblia, no versículo 40, o Senhor Jesus, ele volta ali para os discípulos, né? E os encontra dormindo, tá vendo aí? E ele cobra ali dos seus discípulos a permanência deles juntamente com Jesus. Eu acho muito bonito Jesus sendo Deus. Mesmo assim, ele faz essa cobrança. Ele desejava a companhia dos seus amigos, meus irmãos. Ele desejava a companhia dos seus discípulos. Ele havia levado-os, 3 ali dos mais próximos, até o jardim um pouquinho mais adiante. E aí, especificamente, ele repreende Pedro. Pedro, você não consegue vigiar comigo nem uma horinha sequer, Pedro?
ele cobra isso de Pedro. E aí nós vemos que Jesus, mesmo ele sendo Deus, ele sentiu ali a ausência dos seus amigos mais próximos. Jesus, ele se sentiu em solidão, solitário. Isso também nos mostra que Jesus, ele entende quando nós estamos com medo e quando nós nos sentimos em solidão. De repente você está aí na tua casa com amigos não pode ser, com familiares, com a sua família. Amém. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe. Mas pode ser que você esteja sozinho e se sentindo sozinho, em solidão. Jesus, ele entende essa sua dor, esse seu medo, essa sua solidão. Jesus, ele também se sentiu isolado ali. Então, ele também entende essa sua circunstância de abandono, porque ele também passou por isso, por essa mesma situação. Então, você, meu irmão, minha irmã, você tem alguém com quem dividir a sua angústia, os seus temores. É só clamar, conforme nós cantamos, clamar a Jesus Cristo. Ele desejou a companhia dos seus amigos. Jesus, ele desejou a companhia dos seus discípulos. Ele cobrou isso ali para Pedro, naquele momento tão difícil que ele estava passando. Então você pode orar agora. Ore a Jesus Cristo. Eu vou pedir para que você se ajoelhe após o encerramento desse vídeo, sozinho ou com a sua família. E você vai orar para que a vontade do Pai seja cumprida na sua vida. E não somente isso, você vai orar para que o Pai lhe capacite a enfrentar as dificuldades aí da vida. Que o Pai lhe dê paz para que você possa aceitar a vontade dele na sua vida. E dessa forma que você seja abençoado por toda a eternidade. A nossa vida não se restringe apenas aqui nesse mundo. As pessoas estão assustadas com essa epidemia mundial, essa pandemia. Mas olha só, nós devemos sim nos cuidar, pedir e clamar pela proteção do Senhor, mas sabendo acima de tudo que a nossa vida não está presa apenas aqui nesse mundo terreno, mas que o Senhor, o nosso Deus, ele tem planos eternos para os seus filhos. Que Deus te abençoe. Ore agora. Clame a Jesus Cristo. Ele te ajuda a enfrentar todos os problemas, a enfrentar e carregar a cruz da sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.